Hélder Alves, de 38 anos, foi assassinado em abril de 2010 na cidade de Registro, no interior de São Paulo. Ele havia parado em um bar, numa área próxima onde ele morava, quando foi atacado por um homem chamado Cícero Manuel Júlio da Silva. Esse homem usava um capacete de motociclista e agrediu Hélder com muitas pancadas, sem que qualquer pessoa tivesse a chance de impedir a briga entre os dois. Mais tarde, Hélder resolve ir até a delegacia de motocicleta, junto da sua ex-esposa, para prestar queixa contra Cícero. No que eles seguiram até o posto policial, eles foram alvejados por Cícero, que atirava na direção deles. Uma bala feriu o braço da mulher, mas os outros 2 tiros acertaram Hélder. Ele ainda conseguiu conduzir a moto até a delegacia, porém, ao chegar em frente ao prédio da polícia, ele acabou não resistindo. A partir daí, começa uma incessante busca pelo assassino de Hélder Alves. E quem protagoniza toda essa perseguição é o filho da vítima, Leandro Rodrigues. Ainda no enterro, ele promete, em frente ao caixão do pai, que encontraria o assassino e o faria pagar pelo crime que cometeu. Eu tava na casa da minha avó. E aí minha mãe chegou lá. Minha mãe já tava sabendo. E aí minha mãe chegou lá, eles sabiam, né, que eu era muito próximo ao meu pai, que eu amava meu pai. Então eles ficaram ali, entre eles conversando, minha mãe, minha avó, meu irmão, que é deficiente visual, filho dele também. E aí eles ficaram conversando lá e ficaram vendo, né, como que eles iam dar notícia pra mim, né. E eu tava dormindo, aí minha mãe chegou com meu irmão e minha avó nem veio, né, porque minha avó já tava desabando já de chorar. E aí eu escutei meu irmão falar pra minha mãe, deixa mãe, deixa que eu acordo ele e eu conto pra ele. Aí eu falei, caramba, né, meu irmão falar isso pra mim, né, que ele quer dar notícia, achei estranho, né. Aí eu peguei, sentei na cama e o que aconteceu? Aí minha mãe falou assim, olha, seu pai caiu de moto, ele sofreu um acidente e ele tá ruim. Eu falei, tá, mas eu quero ir lá ver ele. Aí ela falou assim, não vai dar. Aí eu falei assim, por quê? Ele morreu? Aí ela falou, morreu. É um sentimento que travou ali naquela hora e travou de uma forma, eu não conseguia chorar, eu não conseguia sentir raiva, eu não conseguia sentir nada. Eu fiquei anestesiado ali, sabe? Não sabia o que fazer. Aí eu peguei, tomei um banho e fiquei pensando o que eu ia fazer, né? Onde ele estava, eu queria ver ele de qualquer jeito. E aí eu peguei, tomei um banho, fui pro quarto, sabia que no quarto, depois que eu tomasse banho, ninguém ia lá, encher meu saco. Coloquei uma roupa rapidinho, pulei a janela e saí correndo. Aí eu falei assim, vou bater na funerária, vou bater no hospital, vou bater onde for, eu vou achar ele. Quando eu cheguei assim na descida de casa, assim, tava vindo um taxista. E ele mora na rua de casa, descendo assim. Aí ele me parou. Ele me parou, me viu correndo, me parou, falou assim, e aí, o que aconteceu? Alguém da sua família morreu? Eu fiquei sabendo que alguém da sua família morreu. Pra mim, eu só ia acreditar na hora que eu visse mesmo. Aí eu saí correndo, corri mais ou menos acho que uns 3 quilômetros, acho. Uns 2, 3 quilômetros. Minha mãe tava de carro atrás, não conseguiu me pegar. E também ela nem sabia pra onde que eu tava indo. Aí eu cheguei na funerária, tava saindo uma Kombi da funerária pra ir buscar o corpo.
Só que eu não sabia se era do meu pai. Aí eu parei ele e falei assim, viu, eu queria ver, né, meu pai morreu de moto, eu queria ver, né, o corpo dele, tem como você me mostrar lá? Aí ele falou assim, cara, morreu um cara de moto, só que a gente tá indo buscar o corpo dele agora. E aí nessa aí minha mãe chegou lá e falou, não, seu pai não tá aí, seu pai não tá aí. E aí ela me colocou num carro e eu falei pra ela, quero ir na casa dele, quero ir na casa da mãe dele, que ele morava com a mãe dele. Aí cheguei lá, a minha avó também não sabia, assim, sabe, exatamente o que tinha acontecido. Ela também estava muito nervosa. A única coisa que quando eu cheguei lá, que ela falou pra mim assim, eu cheguei, abracei ela, ela pegou e falou pra mim, mataram meu filho. Aí eu falei assim, calma, avó. Aí ela falou assim, deram 2 tiros na cara dele. Aí, nossa, aí eu falei, 2 tiros na cara, acabou de falar pra mim que meu pai morreu de moto. Aí eu chego aqui, minha avó fala que meu pai foi morto com 2 tiros na cara na porta da delegacia. Aí eu saí correndo pra delegacia. Cheguei lá na delegacia, aí tava lá o zigue-zague do sangue dele. Aí a única coisa que passou na minha cabeça foi ir na casa dos amigos dele. Aí eu passei na casa de cada amigo dele, assim, pra falar, né, que tinha acontecido. Aí fui na casa do melhor amigo dele, aí falei, né, que meu pai tinha morrido, ele não sabia. E aí eu fui falando, assim, com cada amigo dele pra dar notícia. Cada um reagiu de uma forma, assim, que... Tinha gente que tava na mesma coisa que eu, assim, não acreditava, sabe? Achava que eu tava até brincando, mandando eu parar de brincar com essas coisas, sabe? Foram liberar o corpo dele, era umas 11 horas da noite, aí chegou lá pro velório, e depois daquilo dali eu já não lembro mais nada. Só sei que eu fiquei do começo ao fim, a madrugada inteira, deitado com ele lá, chorando e anestesiado. Não lembrava mais nada. E ali eu falei pra ele, ali, quem tava ali era a pessoa que eu mais amava na vida. Então, é assim, a palavra de um homem tem que valer. Então eu falei pra ele, eu não vou descansar enquanto eu não resolver isso. Você pode ter certeza que isso aí não vai ficar assim. Eu prometi pro meu pai. O que foi falado no dia que meu pai morreu lá, no velório, foi que meu pai chegou lá no bar, né? Aí ele sentou na mesa lá, com os amigos dele, e aí ela chegou. E aí ele sentou com ela na mesa e eles ficaram lá. Pelo que ela fala hoje, ele não chegou nem a colocar a bebida no copo dela. Foi quando o Cícero já apareceu lá, viu os dois juntos e começou uma discussão ali. Só que na época, falaram que nessa primeira confusão aí separaram tudo e acabou ali. Só que, pelo que eu fiquei sabendo agora, não foi só isso, sabe? Teve essa briga, separaram tudo, só que depois o Cícero retornou, continuou a briga do lado de fora, e depois dessa briga do lado de fora ninguém separou, e aí ele preferiu pegar o capacete e arrebentou meu pai no capacete. Tanto que o dedo do meu pai aqui no dia do velório tava só no osso. E não sei se foi o capacete, parece que falaram que foi até uma mordida que ele deu, que tentou arrancar o dedo dele no dente. E... não sei se foi uma coisa assim de Deus, sabe? Mas eu tava na praça, naquele dia, naquela hora eu tava na praça. Só que, em questão assim, acho que eu creio assim, que em questão de 10 minutos. Eu tava com meu amigo numa esquina e meu pai tava na outra, só que eu não vi meu pai. E eu peguei e eu saí fora. Só que nessa que eu saí, geralmente eu passava aonde eles estavam ali, que é a rua, se você seguir a avenida ali, dá na minha casa. E eu passava aquela avenida e ia embora, como de costume. Só que nesse dia eu fiz o contrário, eu fui pela avenida. Então eu dei uma baita de uma volta. E esse meu amigo, quando ele ainda eu fui embora, ele preferiu dar uma volta ainda na praça e ele viu a briga. Só que já tinha mais ou menos uns 10, 15 minutos que eu tinha saído de lá, entendeu?
Aí ele pegou, foi pra casa dele, tomou um banho, trocou de roupa e deitou. Ela foi pra casa dela andando, era uns 5 minutos dali, e o Cícero foi provavelmente pra casa do irmão dele, onde que ele morava, que dá mais ou menos de moto acho que deve dar uns 5, 7 minutos. É um pouquinho mais longe que a casa onde que meu pai e a mulher moravam. Aí meu pai foi pra casa, tomou um banho, pegou, deitou na cama, quando ele recebeu uma ligação. E essa ligação fez ele sair de casa. E aí ele saiu de casa, foi lá na casa dela, e quando ele chegou na casa dela, tudo indica que o Cícero já estava ali. A casa dela é cheia de descida, assim, sabe? É uma baixada. E ela mora bem na parte mais baixa. Então provavelmente o Cícero deve ter ficado em algum canto mais alto observando tudo. O que é falado é que eles foram se encontrar para fazer um boletim de ocorrência. É o que é dito. E aí, da casa dela até a delegacia, 3 quarteirão. Meu pai tava dirigindo e ela tava atrás. E aí, essa parte mole aqui do braço, ela tava assim e pegou o tiro de raspão por dentro do braço dela. Só que na hora ele, não sei se ele ia saber, né, que pegou por dentro do braço dela. E aí esse tiro, meu pai tá aqui na frente, pega nas costas dele, que é o tiro que atinge o pulmão dele pelas costas. E aí eu não sei, assim, sabe, falar assim precisamente como aconteceu, mas aí depois teve um segundo disparo, que é onde já pega de frente o outro pulmão do meu pai, que é um tiro que pega até no coração dele. E aí, no último quarteirão, quando provavelmente o Cícero avistou a viatura lá da Polícia Militar, ele vira para a esquerda e deixa meu pai sozinho, só que meu pai já estava baleado, entendeu? Ele andou assim mais ou menos um quarteirão, só ali no embalo da moto, e aí tinha uma viatura na frente. Aí ele cai atrás da viatura, aí ele vai cambaleando assim, cai do lado da viatura e fala, né? Se esconde que estão atirando. E aí nessa, a viatura que está ali, ela não consegue ver o Cícero, porque ele já virou um quarteirão antes. E aí ele só vê os dois baleados ali. Aí o que ele vai fazer? Ele vai deixar os dois baleados ou ele vai atrás do cara? Ele preferiu socorrer os dois. E aí foi embora. Aí ele pediu ajuda, né, falando que estava tendo tiroteio ali, as viaturas deram ali uma olhada na região, mas não acharam nada. A viatura que estava mais próxima não achou ninguém na região, foi até a delegacia, viu os dois baleados. Aí uma viatura levou ele para um hospital, a outra levou ela para o outro hospital, né? Nesse percurso de levar ela pro São João lá, ele acabou ligando para ela, o Cícero. Ele ligou para ela, dentro da viatura, e ela atendeu e colocou no Viva Voz. E aí ele falou, olha, se você falar meu nome, falar onde eu moro, falar qualquer coisa minha, eu vou atrás de você. Cala sua boca, que senão eu vou atrás de você. Falou assim para ela. Graças a Deus ela teve um receio dele matar ela, lógico, né? Ele prometeu isso e ele ia cumprir mesmo. E ele chegou a ir atrás dela tudo. E aí, graças a Deus, ele não conseguiu fazer mal para outra pessoa, né? Acabou que ele não conseguiu deixar meu irmão sem pai e sem mãe, né? O Cícero, ele era um rapaz que ele estava tendo um relacionamento com a ex-namorada do meu pai. Meu pai, ele separou da minha mãe e depois de eu acho que uns 2, 3 anos, ele começou um relacionamento com uma outra mulher. E aí ele ficou mais ou menos uns 6 anos com ela. E aí terminou. Só que quando ele terminou um relacionamento com ela, ele tinha um filho e ele tinha um bom relacionamento com ela. A casa dela, pro serviço dele, é na mesma rua. É questão assim de uns 2 quarteirões. Então todo dia antes dele ir pro serviço, de vez em quando ele passava lá. O menino ligava, o André ligava, ou então ele passava lá mesmo para dar uma olhada no André, ele levava o André para cortar cabelo. Quando ele terminou esse relacionamento com ela, ele
Ele foi para um lado, solteiro, e ela foi para o outro, solteiro. Então, nessa, ela começou a ter um relacionamento com Cícero. Não sei exatamente assim, quanto tempo depois. Mas o que ela diz assim no boletim de ocorrência é que ela teve um relacionamento com ele de aproximadamente uns 8 meses. E não deu certo, ela separou. E nessa que ela separou dele, ele não aceitou, entendeu? E aí ele achava que o fim desse relacionamento era por questão do meu pai. Era pelo relacionamento que o meu pai tinha com ela, de ir lá ver o menino. Então, isso que acabou fazendo com que ele fosse atrás do meu pai, sabe? Querendo agredir meu pai, querendo perseguir meu pai. Foi esse o motivo. Se trata de mais um crime passional. Nós vamos ter aqui 2 vítimas, uma delas fatal, Hélder, o pai do Leandro. Hélder teve um relacionamento com uma mulher que também foi ferida durante o ataque de Cícero. Eles tiveram um filho em conjunto, que vem a ser o meio-irmão de Leandro. Hélder e essa mulher mantinham um bom relacionamento. Eles foram casados por 5 anos. Depois desse casamento, essa mulher vem a se relacionar com esse homem de nome Cícero. Mas, infelizmente, esse homem nutria um ciúmes exacerbado. E mesmo após o relacionamento, ele continua a perseguir essa mulher. E esse é o grande problema. O pivô da história toda se chama ciúmes. Ele acreditava que a sua ex-companheira continuava a manter um relacionamento com Hélder. Mas, na verdade, o único relacionamento que ela mantinha com esse homem era um relacionamento de respeito, porque eles tinham tido um filho em conjunto. Eu fui na casa dela, sozinho conversei com ela, e aí ela falou pra mim que foi ele, onde ele morava, e aí eu confirmei isso daí, e aí depois fui atrás. No mesmo dia que eu fiquei sabendo, eu fui atrás. Bati lá na casa dos vizinhos dele, perguntei, aí os vizinhos confirmou, né, que no dia do crime ele apareceu lá, pegou uma mochila, colocou nas costas e foi embora. Porque como o resultado, assim, né, o laudo, assim, que realmente meu pai tinha morrido, saiu 5 horas da manhã, então 6 horas da manhã ele não estava sabendo ainda que tinha morrido, entendeu? Então ele estava lá na casa lá. E, pelo menos foi o que a vizinha falou, que chegou a ver ele, entendeu? Mas foi o que, pelo menos eu fiquei sabendo. Ele também precisava, né, pegar uma roupa, pegar alguma coisa dele, os documentos dele, acho que estava tudo na casa, então ele precisava retornar lá, de qualquer jeito ele precisava retornar lá. Na época, eu estava tentando ser jogador e eu sempre gostei de fazer exercício, de correr, tudo. E naquela época, meu pai já tinha falecido, tudo, e eu me aproveitava desse momento. Eu saía de casa com roupa para correr e eles sabiam, minha família sabia que eu fazia isso já. E eu saía para correr, eu acho que era uns 7 quilômetros, eu acho. E nesse percurso, passava na casa dele. Porque a casa dele passa uma rodovia e aí já é o bairro. E passava na casa dele. Então eu me aproveitava desse percurso para passar na casa dele todos os dias. Então eu corria todos os dias 7 quilômetros para simplesmente parar aonde ele morava, procurar ele ali e depois não achava, voltava para casa. Para minha família não ficar preocupada comigo, eu fazia isso. Eu ia lá de manhã, às vezes eu ia de tarde, depois quando eu não ia de tarde eu ia de noite, passava lá na frente da casa dele, lá jogava pedra no telhado lá para ver se alguém aparecia. Cheguei a bater no portão da casa dele, conversei com o irmão dele, falei que eu tinha uma dívida com ele, que eu queria pagar ele. Estava fazendo mal para mim, porque... assim, uma coisa que
por que me motivou mais eu pessoalmente ir atrás dele? Uma palavra de um policial civil. Eu simplesmente cheguei para ele, falei para ele assim, fui lá na DIG lá, e falei para ele assim, como que tava, né? Se estavam indo atrás, se já tinham achado ele. Aí eu falei assim para ele, mas você acha que vão prender ele? Aí ele falou para mim, cara, é mais fácil você achar ele do que eu. Ele falou para mim, porque eu sou policial, é cidade pequena, não tiro a razão dele, é cidade pequena, todo mundo sabe quem eu sou. Se eu bater lá no bairro dele e falar assim, viu, você viu o Cícero? Ninguém vai falar para mim. Cidade pequena, todo mundo me conhece. Então é muito mais fácil você achar ele do que eu, porque ninguém sabe quem é você. Só que isso daí não é um conselho para você dar para um jovem de 16 anos, né? Você vai atrás, é um serviço da polícia, só que você vai atrás, porque o cara falou que era mais fácil você achar do que ele. De fato é, ninguém vai dar informação para a polícia. Só que quando você é familiar e você acaba se envolvendo, você esquece seu luto, você não vive seu luto. Porque o seu luto é ali, querer achar o cara. Aquele dia você vai lá, procura e não acha o cara. Como que fica a sua cabeça? De ter que lidar todo dia ali que você não está conseguindo nada do cara. Nada, nenhuma pista do cara. Então é uma coisa assim muito difícil, sabe? Lógico que essa palavra dele, naquele momento, poderia ter morrido por causa disso. Só que foi uma palavra que foi o meu abismo por muito tempo também, mas também foi o que me motivou a ir atrás. A família do meu pai, depois que aconteceu tudo isso, eles começaram a me levar para Praia Grande, para poder, né, esquecer um pouco, sair um pouco do registro, né? E aí, só que você sai para outro lugar, só que você não esquece o que aconteceu lá. E teve um dia que eu estava andando na praia lá, encontrei uma viatura lá da Polícia Civil, era uma mulher, e aí eu perguntei para ela, né, contei minha história para ela, conversei com ela, falei assim, ó, estão indo atrás, não acham ele. O que você acha? Ela falou para mim assim, cara, faz o seguinte, nunca deixa de ir no fórum, sempre fica no fórum. Quem vai cobrar a polícia para ir atrás é o Ministério Público. Quem vai cobrar a polícia para, de fato, solucionar isso é o Judiciário. Então vá atrás. Cara, se você puder ir no fórum pelo menos 2, 3 vezes por semana, pelo menos eles vão ver que não vai ficar no esquecimento isso aí, que tem alguém atrás. Agora, se você nunca for atrás, ninguém vai por você. E aí aconteceu que eu voltei para a cidade, voltei bem triste, e aí teve um dia que eu ia até faltar na escola. Aí eu cheguei lá na escola e entrou a diretora com uma mulher lá, aí ela falou que ela era do CIE, é uma empresa relacionada a estágios. Geralmente eles fazem mais estágios assim para fora, essas coisas. Aí ela pegou e falou para mim, né, que eles iam fazer lá, era 4 vagas, e eles iam fazer uma prova, quem passasse na prova ia fazer o estágio no fórum. E acabei fazendo essa prova, e acabei passando. E aí eu estava na Praia Grande, quando eu passei, estava de férias, aí me ligaram, falaram, ó, você passou e tal, só que você tem que estar aqui, acho que era dia 5 de janeiro, para começar o estágio. E eu estava na Praia Grande ainda, e eu tinha show ainda de final de ano, tudo que ia ter lá, show de verão. Aí eu atrasei um pouco, né? Aí eu deixei para ir para registro no dia mesmo. Aí eu cheguei atrasado, acho que uma meia hora atrasado. E nesse processo assim de fazer a prova, eu tenho um tio que tem praticamente a minha idade, ele tem alguns meses, 1 ano mais novo. E aí aconteceu que ele chegou no horário certo, aí o chefe do cartório lá pegou ele, o chefe do civil, pegou ele e colocou ele para treinar no civil. E aí, como eu cheguei meia hora atrasado, ele já estava treinando no civil, e aí sobrou para mim o criminal. E aí eu fui fazer estágio no criminal. E o criminal, ele era responsável pelo júri. Tudo que eu precisava naquele momento. Não foi uma escolha minha, aconteceu. Deus. Cheguei atrasado e caiu lá no meu colo. Vai lá, você vai trabalhar no criminal.
E aí que eu comecei a entender, sabe, como que era o processo, como que eram os andamentos. E aí, qual que era meu pensamento? Meu pensamento era, eu vou fazer esse processo ir atrás. Vou atrás de tudo, eu vou fazer esse processo ir para frente, eu vou fazer a polícia ficar na rua, eu vou fazer e ir atrás. Não foi o que aconteceu. Porque quando eu olhava, abria lá, né, para ter acesso ao processo, para ver os andamentos, isso no celular mesmo, você coloca lá o nome lá, você consegue ter acesso ao andamento. E eu olhava o que estava na prateleira. Aconteceu que eu vi o processo parado e não sabia o que estava acontecendo. E aí eu fiquei vendo aquele processo parado 6 meses. 5, 6 meses. E aquilo lá ia me machucando todo dia, ia me machucando. E eu não tinha coragem de ir lá ver o processo. Aí pro final, assim, pro meio do ano, eu já estava com vontade de olhar o processo, porque eu não estava aguentando mais de ver o processo parado. Eu precisava olhar o processo, ver o que estava acontecendo, colher alguma informação ali para poder ir atrás, porque estava parado. E aí eu peguei e fui lá ver. Aí tomei coragem, fui lá. A mulher do cartório não queria me dar o processo. Ela sabia que eu era filho, mas ela era obrigada a me dar, né? Porque eu era de 1º grau, então ela era obrigada. Só que ela não queria me dar, porque ela sabia que tinha coisa pesada lá. Ela falou, mas tem certeza? Eu falei, não vou dar. Eu falei, tem. Ela falou, não vou dar pra você. Se você aparecer com a sua mãe aí, eu dou. Mas um advogado, qualquer outra pessoa, ela não estava querendo dar pra mim o processo. Aí ela falou assim, não, dá aí logo. Não vou fazer nada, não. A parte das fotos dele eu pulo. E aí eu comecei a olhar lá, aí eu vi lá as ameaças, vi o nome dele, vi tudo que era dele, vi que tinham feito busca nos endereços dele, vi tudo lá. Ali estava cru ainda o processo. Tava a parte ali de depoimento, algumas coisinhas de investigação, e depois a foto dos laudos lá, a foto dele morto, e os andamentos de busca que que não estavam conseguindo, coisinha simples, estava bem no começo ainda. E quando eu olhei a foto do meu pai, que meu pai estava morto lá, que acabou comigo, aquilo dali, ali eu pensei em acabar meu estágio do fórum. Teve um amigo do meu avô, que ele teve um dia que ele perguntou para mim se eu queria ir pescar com ele. Eu falei, vamos. E aí ele me colocou num carro e vamos pescar. Fomos pescar. No meio do caminho, ele encontrou com um cara, e ele não sabia que era meu pai. O amigo do meu avô. Ele ficou amigo do meu avô depois disso aí, ele não sabia que era meu pai. Aí no meio do caminho ele encontrou um cara. Aí ele encontrou um cara, e aí onde você vai? Vou pescar. Ô, me leva junto? Me levo, te levo. Aí foi lá, pegou mais uma vara para ele na casa dele e vamos embora, vamos pescar. Chegou lá no meio do caminho, esse cara pegou e falou assim para mim, falou pro rapaz lá, né? Falou assim para ele, cara, você sabe onde é que a gente tá indo? A gente tá indo na fazenda lá pescar lá. A gente vai pescar acho que na segunda porteira, se eu não me engano ele falou. Aí eu falei assim, não, a gente tá indo na fazenda onde o Cícero tá escondido. Falou assim, do nada pra mim, ninguém sabia que era meu pai. Aí eu peguei e perguntei pra ele assim, que Cícero? Aí ele falou assim, Cícero, aquele que matou o final do Helder? Na cidade? Tinha 2 anos e meio, acho que tinha acontecido isso. Aí eu falei, caramba, cara. Tinha acabado de ver a foto do meu pai, tava morrendo de raiva. Falei, caramba, isso aqui não vai dar certo. Aí chegou assim e falou assim, eu falei pra ele assim, tá, mas se você sabe que o cara tá lá, por que você não chama a polícia? Aí ele falou assim, eu estudei com o Helder. Aí eu falei, e você conhece o Cícero da onde? Do bar. Aí eu falei assim, cara, você conhece o cara do bar e você estudou com o cara. Você tem mais amizade com quem? Com o Helder. E por que você não chama a polícia? Não vou me envolver nisso aí não. Ele falou, não vou me envolver nisso aí não. Aí ele falou que o Cícero ficava lá na região lá escondido, ficava num bar lá que também é bem escondido, e de vez em quando ele ia pro centro, atrás de mulher, essas coisas. Ele falou essas coisas assim. Aí chegamos lá na fazenda, eu não encontrei ele lá. Aí eu voltei, né, mas eu não podia falar, né, que era meu pai e falar que eu ia atrás do cara. Voltei quieto. Aí eu jogava bola com uma turma do judiciário e da Polícia Civil. E tinha Não adianta você correr atrás da Polícia Civil, porque foi o que o cara falou pra mim, é mais fácil você achar do que eu.
aquela palavra dele vai atrás que é mais fácil você achar. Por alguns momentos fez com que eu fosse atrás, ali a fundo, ali de querer achar, de querer fazer justiça. Mas e quando você não acha? Você fica com aquele sentimento lá, o que você vai fazer? Aí você fica com sentimento de raiva. Aí você quer se vingar. Aí você vai fazer o quê? Uma hora você vai fazer alguma besteira com uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. E aí acabei que eu falei assim, quer saber? Eu vou sair fora daqui. Vou embora, vou deixar. Entregar na mão de Deus e vou deixar. Aí, quando eu saí de lá, eu fui para Praia Grande. Aí eu conheci minha mulher, tudo. Minha mulher era de outra cidade, bem mais longe. Aí eu peguei e voltei para ficar com ela. Aí fui lá para a cidade dela. Eu ia lá de vez em quando visitar ela, aí depois acabou que deu certo de eu ficar de vez e trabalhar lá. E aí, quando eu saí de lá, eu jurei para ele que eu só voltava depois de 10 anos para resolver isso aí. E eu coloquei na minha cabeça que depois de 10 anos seria o tempo perfeito assim para ele começar a saber que não tinha ninguém mais atrás dele, relaxar. Então, é aquele negócio. Se você fica indo todo dia no fórum, você consegue um resultado. Se você fica indo todo dia atrás da polícia, você tem um resultado. Se você vai atrás dele, você vai alertar ele todos os dias. Então, se você esquecer, não for atrás do judiciário, não for atrás da polícia, não for atrás dele, todo mundo vai esquecer. Imagina você ficar 4 anos atrás, todo dia, e não acha. Chega uma hora que sua cabeça não aguenta mais. Aí você é obrigado a dar um tempo, senão você vai ficar doido. Uma hora ele vai precisar de ir para um hospital, uma hora alguma coisa ele vai fazer de errado. Então eu vou deixar quieto para ver o que ele vai fazer de errado. Teve muitos momentos assim na minha vida que é como se alguém falasse assim para mim, vai lá que agora você consegue. No dia 2 de abril, 2 de abril quando eu estava na Praia Grande, que eu retornei para registro, foi dia 2 de abril. Depois, 1 ano depois, quando eu fui já para outra cidade lá bem mais longe, dia 2 de abril foi quando eu consegui o serviço e comecei a trabalhar. Foi uma coisa que mudou minha vida. Depois que eu saí dessa empresa, eu entrei em outra. O gerente bateu nas minhas costas para me mandar embora, porque o encarregado tinha colocado meu nome. Eu tinha um atrito com o encarregado lá, ele colocou meu nome na lista de dispensa, porque ia fechar uma linha. E aí o gerente bateu nas minhas costas e falou, vamos lá na RH conversar. Era dia 2 de abril. Minha mulher estava grávida. E aí ele chegou lá pra mim e falou assim, e aí, Leandro, vamos lá, vamos conversar. Aí ele falou assim, seu nome tá na lista de dispensa, só que a gente sabe que você é um bom funcionário e a gente não queria mandar você embora. A gente queria entender, né, por que seu nome tá na lista. Você pediu pra ser mandado embora? Eu falei assim, pedi, mas faz tempo, agora eu não quero ser mandado embora. Minha mulher tá grávida. Aí ele falou assim, então pode voltar a trabalhar. E aí, foi dia 2 de abril, não mandou eu embora. Então, tipo assim, tem coisas que acontecem dia 2 de abril que acabam mudando a sua vida, sabe? E... cara, são coisas assim que não tem como explicar, sabe? Entrou um rapaz lá no serviço lá, que ele é lá daquela região lá, de Pernambuco lá. E aí ele entrou lá, aí eu olhei pra ele e falei, cara, ele é parecido com o Cícero. Da foto que o Cícero era mais novo. Eu falei, caramba, né? Esse cara chega aqui, parecido com o cara. É aquele negócio, né? Quem bate esquece, né? Quem apanha não, né? E aí eu fiquei nessa. Aí eu falei, caramba, né? Esse cara aqui, da mesma região. Lógico que não é ele, né? Mas o que tá fazendo aqui, né? Aí eu falei pra minha tia, eu acho que se eu for atrás dele eu vou achar ele. Alguma coisa me disse que se eu for atrás agora eu acho. Aí ela falou assim, mas você já falou pra sua mãe? Eu falei, não, falando pra você. É a irmã dele. Aí ela falou assim, não, mas vê com a sua mãe, deixa quieto esse negócio, já faz muito tempo, você vai se meter em confusão, vai que o cara faz alguma coisa de mal pra você, deixa quieto esse negócio, já faz muito tempo já, não mexe nesse negócio não. Aí eu falei, tia, não vou fazer isso. Não vou fazer isso pelo seu irmão, pelo meu pai e pelo que ele fez não foi justo. Meu pai não merecia morrer disso aí. Você sabe que seu irmão não merecia morrer assim. E aí ela pegou e falou assim, não vou me meter nisso aí não. Não vou me meter, você vê com a sua mãe aí, conversa com ela. E eu não vou falar com a minha mãe, né?
Lógico que não, né? Fiquei a vida inteira quieta, eu vou falar para ela. Aí fiquei quieta. Não falei para minha mãe, fiquei com aquilo na cabeça. Aí teve um dia que a polícia militar postou lá, né, que tinham prendido um procurado por homicídio, né, na cidade de Iguape. Só que não batia nada. Só que nessa de querer meio que, sabe, alertar a polícia, falar assim, ó, vai que ele tava lá na Iguape, né? Aí nessa de querer alertar a polícia lá, eu peguei e falei assim pro cara lá, né, no Facebook, mandei uma mensagem pra ele, falei assim, ó, o cara que matou meu pai, ele tá procurado por homicídio, ele pode estar aí na cidade também. Aí mandei o nome dele e tudo, falei o que tinha acontecido. Só que todo dia, quando eu ia pesquisar no celular, eu colocava o nome dele inteiro. E quando você coloca o nome dele inteiro e você pesquisa ali todo dia, sempre aparece a mesma coisa. E o que aparecia? A parte do processo. Você apertava no nome dele, aparecia lá a parte do juiz lá, falando o que aconteceu, aquela história lá, tudo, do que aconteceu no dia. E aí eu falei assim, vou mandar isso aí pra polícia, né, pra eles verem que o que eu tô falando é verdade, eu não tô inventando história, eu não tô querendo enganar eles. Só que na hora que eu fui digitar o nome dele, eu digitei o nome dele errado. É Cícero Manuel Júlio da Silva. Nessa que eu fui colocar o corretor colocou D e o Z. Corrigiu errado. E na hora que eu coloquei lá o nome dele errado, me jogou para outra página. Porque sempre você coloca a mesma coisa, então sempre aparece a mesma coisa. Quando eu coloquei errado, o Google ele meio que me filtrou para algo que fizesse referência a ele, entendeu? Falei, tem um MEI ali com o nome dele, eu vou dar uma olhada, né? Aí eu olhei lá o MEI, aí tava lá o nome dele, só que o nome dele é comum, né? Aí eu falei, caramba, né? Só que a região que tava lá o MEI lá, aí tava lá o nome dele, aí tava o nome da empresa, né? De estética. Só que ele trabalhava com parte de pedreiro. Faz sentido? O nome é uma empresa de estética, um cara que trabalha de pedreiro? Não faz. Aí, só que tava lá, no final do nome da empresa tava Paraná. O endereço da empresa tava Aracaju. E o telefone tava do Paraná. Então, o nome tá do Paraná, o telefone tá do Paraná e o endereço tá de Aracaju. Só que Aracaju fazia sentido, porque era onde que a família dele morava. Então, isso daí chamou atenção. Aí aconteceu que eu olhei lá, batia os nomes, batia o endereço, tudo, a região assim, só que não batia Paraná, porque o nome tá certo. A empresa também não tá certa, coisa de estética. Só que a região tá certo. Aí o que eu pensei? Era 3 horas da manhã. Aí o que eu pensei? Cara, ele pode ter feito isso Hoje, tudo que você vai fazer, você precisa ter um MEI. Se você vai prestar algum serviço para alguma empresa, você precisa ter um MEI. Você é obrigado a ter um MEI, porque é uma forma de pagamento. E Pix, tudo isso daí. Eu falei assim, cara, recentemente eu fiz um Pix para uma empresa para pagar umas comidas japonesas lá. E foi pelo MEI. Pelo MEI. Vou fazer isso aí. Coloquei o número dele lá no aplicativo lá para fazer um Pix. Apareceu o nome dele completo. E o banco original. O banco original é um banco que eu acredito que é da internet, não é? Aí me chamou a atenção isso aí. Aí eu falei, cara, faz sentido, porque é um banco que diferente. O endereço dele era Aracaju, é onde que a família dele mora. Ele pode ter criado para poder receber dinheiro. Aí eu fiquei 2 dias, cara. 2 dias ligando para Aracaju. Eu queria conversar com alguém que fosse da DIG, ou então alguém que fosse do DHPP, para falar, né, o que eu tinha, para confirmar pelo menos alguns dados, né, se era ele mesmo. Aí eu fiquei 2 dias ligando, nada. Aí teve um dia que eu consegui ligar e o cara falou assim, cara, eu conheço uma pessoa que ele é responsável por crimes que ocorrem fora do estado. Vou te passar o telefone. E me passou. E aí eu conversei com ele. Aí eu mandei tudo pra ele. Aí ele acreditou na minha história, tudo, né? Porque tem tudo isso, né? A polícia tem que confiar em você, né? Aí ele pegou e falou, cara, eu vou te confirmar. E eu fui trabalhar. Chegou no outro dia, eu tô lá, aí eu fiquei quieto, não mexi mais. Falei, vou esperar, né, pra ver, porque eu não vou criar expectativa, né? Aí no outro dia eu tô lá dormindo lá, era acho que umas
8 horas, 9 horas da manhã, ele me liga. Aí eu já acordei assustado, né? Aí acordei, pá, peguei o telefone, atendi, ele falou, cara, é o Cícero. Eu verifiquei aqui todos os documentos que ele deu para abrir a empresa, é ele. Filiação, data de nascimento, RG, CPF, é ele. Ele falou para mim, é ele. Aí ele falou assim, cara, eu vou nesse endereço. Só que, assim, se ele fosse, só que ele precisava que eu mandasse para ele uma foto do Cícero e o mandado de prisão. Só que ninguém vai me mandar isso, você entendeu? Então, ele teve que ter esse diálogo com a polícia lá, civil lá de registro. E aí eles ficaram trocando ideia nisso daí. Aí, nesse tempo aí, eu peguei e mandei mensagem para uma prima minha e falei, ó, achamos. Era a pessoa que meu pai mais gostava, assim, sabe? A sobrinha que meu pai mais gostava, assim. Meu pai tinha ela como filha. E ela sofreu muito com isso aí, junto comigo. Aí eu peguei e falei pra ela, ó, achei. Agora eu acho que vão prender ele. O policial falou que se me dar o mandado de prisão, ele já vai lá buscar. Só que eu tô com medo que seja um endereço falso. Aí aconteceu que eu falei pra ela, achamos. Só que eu falei pra ela, ó, você tá vendo isso aqui? Tá com o nome do Paraná, uma coisa de estética, o telefone dele tá do Paraná, tá estranho, não tá? Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um pix pra esse telefone pra ver o que aparece. Peguei o telefone, fiz o pix pro telefone. Na hora que eu fiz o pix pro telefone, na hora que você confirma lá pra jogar pra segunda etapa, apareceu o nome de uma mulher. Vou olhar esse outro CNPJ. Pesquisei rapidinho porque ainda a polícia tava correndo atrás. Coisa de meia hora, a policial já ia lá no outro endereço. Aí eu olhei lá o outro CNPJ, aí apareceu o nome da empresa dele. Apareceu lá, essa mulher, que era a mulher dele atual, tinha aberto uma empresa para ele em 2014. É coisa de obra, o apelido dele é Chico, lá para a família dele, então era ele. Fazia sentido que ela tinha alguma ligação com ele. Aí eu falei, ó, ele não tá para lá. Vou pesquisar no Facebook, porque ela tem um sobrenome diferente. Não é comum, graças a Deus. Aí pesquisei no Facebook, achei ela no Facebook. Aí achei ela, vi que ela não tinha nenhuma foto com o marido dela. Vi que ela escondia o marido dela. Aí eu falei assim, e minha prima foi querer olhar no Instagram. Aí achamos o Instagram dele, que ele tinha um Instagram com 18 pessoas seguindo. Não tinha postado nada, ele só seguia a família dele lá, 18 pessoas lá e já era. E era 4 pessoas da família dele, o resto era tudo da família dela. Aí tava lá, Chico Pisos, e aí achamos o Instagram da empresa que ele tinha aberto, que era de estética. Lá tinha a empresa realmente de estética lá. E achamos o Instagram da mulher dele. E aí, nada dele, nenhuma foto dele, nada. Cara, tanto a família dele quanto a família dela, nunca postou nada. E aí a gente ficou assim, cara, por que ela esconde tanto o marido dela, né? E por que ela tem essa ligação, né, de montar uma empresa para ele, né, bem dizer, né, com o nome dele, ter um CNPJ que leva ele, ele abriu a empresa lá com o telefone dela e joga para ela, é a mulher dele. Provavelmente ele estava em Curitiba. Então, o que eu pensei? O cara tá fugindo, certo? E aí, esquece Aracaju. Se for em Aracaju, um cara tá fugindo. Você acha que ele vai dar o endereço dele verdadeiro? Não vai. Ele já deu o indício que tá tudo pro Paraná. A mulher dele é do Paraná, os número de telefone dele é do Paraná, o nome da empresa é Paraná. Então esquece, ele tá no Paraná. E aí eu pedi pro cara de Aracaju, ó, cara, por favor, não vai lá. Se você for lá, você vai bater na casa de alguma irmã dele. Você vai bater alguma coisa lá e vai alertar ele. Pelo amor de Deus, não vai lá. Ah, mas de qualquer jeito eu tenho a foto dele aqui. Se ele estiver aqui, eu prendo ele. E foi o que aconteceu. Aquele endereço que ele tinha da Aracaju era a irmã dele. Se você batesse lá, era a irmã dele. Então eu só ia alertar ele. Ele foi esperto. Eu vou me movimentar, eu vou dar a cara agora, só que eu vou dar com outro endereço. Se você for lá, você não vai me pegar. Quando eu descobri onde ele estava, eu entrei em contato com o Aracaju e com o registro. Eram os dois que estavam sabendo. Quando eu descobri que ele estava no Paraná, aí eu fiquei assim, né? Cara, eu vou conversar com quem tiver que conversar.
Não interessa quem prender ele, eu quero ver ele preso. Não interessa se quem vai pegar ele é a civil, militar, a guarda, não interessa. Quero ver ele preso. Aí eu conversei com... Ó, pra você ver. Qual é a chance de você ligar no 190 da Polícia Militar? E no caso eu liguei no telefone da Rony. A Rony em Curitiba, ela é como se fosse a rota. A rota, né? Ela treina aqui com a rota, tudo. Qual a chance de você ligar num telefone lá, da Polícia Militar lá do Paraná, e o cara que te atender morar no mesmo bairro, uns 2 quarteirão da onde tinha dado aquele endereço? Aí eu liguei pra ele, conversei com ele, aí ele falou assim, cara, me passa seu WhatsApp. Eu passei. Aí mandei tudo que eu tinha pra ele. Aí ele falou, cara, eu moro perto desse endereço. Ele falou pra mim, eu moro nesse bairro. Eu vou conversar com todo mundo aqui, se eu achar ele, eu prendo ele pra você. Ele falou pra mim. Aí eu falei assim, tá bom, né? Aí eu consegui um telefone de um... acho que é tenente coronel, é uma patente mais alta da polícia lá do Paraná. Eu consegui o telefone dele. E aí mandei mensagem pra ele mobilizar a parte de inteligência da Polícia Militar também, né? Não interessa quem vai prender, eu quero que ele preso. Aí conversei com ele, tudo, aí expliquei pra ele, aí ele, beleza, passei tudo pra ele. Nessa, é aí que tá a parte. O primeiro cara lá da Polícia Civil lá de registro chegou pra mim e falou, é mais fácil você achar do que eu. Só que dessa vez, o que foi falado pra mim foi que assim, cara, se você envolver outra polícia, a gente vai montar nossa equipe aqui. Se você envolver outra polícia e a outra polícia for lá e queimar o local, fazer tipo assim, abordou ele e soltou ele, porque não conseguiu nada dele assim. Ou então bateu na casa errada e ele descobriu e saiu fora. E a gente chegar lá e descobriu que ele já estava sabendo, a gente não vai atrás. Porque a gente tá tudo com uma equipe aqui, certo? E se você passar para outra equipe, a outra equipe for lá e fazer cagada, a gente não vai atrás. Falou assim para mim. E isso daí fez eu puxar o freio de mão, os 2 pés no freio e esquece. Não vou falar mais com o Curitiba. Vou deixar na mão dele. Já que ele falou que ele vai pegar, vai montar a equipe dele, então eu vou deixar na mão dele. Aí eu peguei tudo que eu achava de informação, eu passava para ele. E esquece. Ele que se vira. E eu ia falando para ele todo dia, ó, descobri isso, ó, descobri aquilo, ó. Se ele pode estar aqui, ele pode estar ali. E aí, o que você achou aqui? Ó, descobri que ele tem um filho, descobri que o filho dele tá recente. Você já ligou lá no cartório para ver se o filho dele tá registrado? Eu ia falando para ele, sabe? E ele sempre ia dando uma desconversada, sabe? Ele tava dando a impressão assim que ele... Não é que ele não queria ir atrás, ele tava com muito serviço, sabe? Ele tava viajando muito aqui para São Paulo, ele tava com muita coisa, sabe? Toda vez que você ligava para ele, ele não tava em registro, ele tava em São Paulo, e ele tava com muita coisa. Então, para ele, tinha outras prioridades, né? Tinha outros serviços para ele fazer que já estavam em andamento. E para você sair de registro, que é o estado de São Paulo, para você ir para o Paraná, você tem que ter toda uma liberação, você tem que ter toda uma burocracia. E ele não queria, tipo assim, dar o braço a torcer, de querer envolver outra polícia. A outra polícia fica para eles mais fácil, né? A polícia do Paraná, porque eles estão lá, não precisa de ordem nada, só vai lá, faz a campana e se achar, prendeu. E ele não, ele tem que ir lá, aí se ele for lá fazer a campana e não achar o cara, ele tem que voltar, ele tem que pedir outra autorização, ele tem que fazer um monte de coisa. E aí ele tava meio que dando uma brecada nisso. E aí eu pesquisando, eu acabei que descobri que ele tava com uma passagem aérea comprada. Só que não dava para saber para onde ele ia, não dava para saber nada. Eu só descobri que ele tava com uma passagem aérea comprada. E eu não sabia nem para onde era. Aí eu falei, e agora? Ele tá com uma passagem aérea comprada. Se ele for lá para... Eu acho que ele vai para Aracaju. Se ele for para Aracaju, como que você vai garantir para mim que ele vai demorar uma semana, 10 dias, um mês? Como que a gente vai descobrir que quando ele retornou de lá, se ele retornou de lá, praticamente esses 2 meses que a gente está investigando, esquece. Já acabou tudo. Aí eu falei assim, esquece, porque se ele for para lá, como que a gente vai saber? Quando que tem que ir lá para Curitiba, se ele já está em Curitiba, não tem como saber. Hoje a gente sabe que ele está em Curitiba, mas amanhã não.
Então a hora de você prender ele era agora. O que ele tinha falado pra mim? Ele tinha falado pra mim que ele ia demorar 15 dias. Ele não ia demorar mais que 15 dias, porque senão ia dar tempo da pessoa se movimentar e fugir. Demorou 2 meses. E não foi uma vez pra Curitiba. Aí o que aconteceu? Aí eu descobri que a passagem era comprada, aí eu peguei e falei pra minha prima lá, falei, ó, já era. Ou é agora, ou esquece. Eu não vou mais falar com o registro, Se eles acharem que dá pra ir atrás, eles vão, mas eu não vou mais passar informação. E o que eu tiver que resolver, eu vou resolver com o Paraná, direto com o Paraná. Não vou mais falar com eles. 2 meses os caras não foi atrás uma vez em Curitiba. Os caras tá esperando adivinhar se o cara vai morar em Aracaju ou então só vai a passeio. Vou confiar nos caras? Não vou. Vou correr atrás mesmo, sozinho. Aí eu peguei e comecei a ligar pra Curitiba. Aí liguei lá pro aeroporto, conversei lá com o policial federal, falei, ó, se esse cara aparecer aí, prende. Aí ele falou que ia conversar com o policial civil lá do aeroporto, conversou com o policial civil. Aí eu peguei e falei assim, liguei no DHPP de Curitiba, liga lá pra Fazenda Rio Grande. Liguei lá na Fazenda Rio Grande na quinta-feira, conversar com o policial civil lá. Aí, antes, eu já tinha conversado com o cara da Rony, já tinha conversado com o cara da Polícia Militar, a Polícia Militar já estava ciente, mas até então a Polícia Civil não. Aí eu estava tão a fundo nesse caso, que quando eu liguei lá na Polícia Civil lá, da Fazenda Rio Grande, quando eu comecei a conversar com o policial civil, ele foi falando tudo pra mim. Fomos confrontando, né? Eu passava informação pra ele confirmava, e o que eu não sabia, ele falava pra mim. Aí no final ele falou pra mim assim, acho que uns 10 minutos depois, eu falei assim, cara, mas você é policial civil, né? Aí eu falei assim, não, sou filho da vítima. Nossa, cara, eu falei tudo pro filho da vítima. Aí eu falei assim, mas você não vai fazer nada, né? Eu falei, não, quero prender ele só a única coisa que eu quero. Tô te passando informação pra você prender ele. Aí ele falou, cara, eu vou prender. Aí ele, beleza. Aí na sexta-feira eu liguei lá de novo, porque eu passei o WhatsApp pra ele e ele não me respondeu. Eu liguei lá de novo. Aí quem me atendeu foi outro. Aí eu comecei a conversar com o outro. Aí a mesma coisa. Ele não pedia pra mim me identificar, eu conversava com ele, normal. Aí ele falou assim, mas você é policial? Eu falei, sou filho da vítima. Eu já tinha falado tudo. Aí eu falei assim, cara, pode ficar tranquilo, eu só quero ele preso. Aí ele pegou e foi falando lá, falou, ó, meu amigo já tá na rua, já tá com mandado de prisão, já descobrimos algumas coisas dele e eu acho que vai ser preso até terça-feira, isso na sexta. Aí chegou na segunda-feira, eu já tava sabendo que ele ia ser preso. De qualquer jeito, porque já tinha fechado o cerco. Eu já tinha falado com a Polícia Federal, já tinha falado com a Polícia Civil lá do aeroporto, já tinha falado com a Polícia de Registro, já estava sabendo. Eu já tinha mandado mensagem pro policial do lado de Aracaju para falar para ele, ó, se esse cara, se ele já tiver aí em Aracaju, já dá uma olhada aí para nós. E já não tinha mais o que fazer, já tinha feito todo o cerco já. E foi quando eu fui no Facebook dela. Fui no Facebook dela, vi que tinha um rapaz lá de luto, isso me chamou a atenção. Entrei, era um policial, o cara. Aí nessa que eu vi que era um policial, eu falei assim, caramba, cara. Ele tinha colocado a fotinha dele lá de luto, em relação a um crime que foi até desvendado agora, que foi um GCM lá de Curitiba, que veio pra cá, morreu ali na Marginal, que conseguiram prender o rapaz. Aí eu peguei e falei assim, cara, esse cara pode me ajudar? Ou pro bem ou pro mal. Ou ele pode falar pro cara que tá alguém atrás dele, ou ele pode me ajudar. Aí eu peguei e pesquisei assim meio por cima dele, né? Vi que ele não tinha ligação nenhuma com a família dela, era só que é dali mesmo. Aí eu liguei lá na guarda municipal lá da Fazenda Rio Grande. Aí eu falei pra mulher lá, ó, você acha que eu devo confiar nesse cara? Ela falou, cara, esse cara aí é fenomenal. Esse cara, a vida dele é polícia. Tenho certeza absoluta que ele não sabe que aconteceu isso. E se ele souber onde o cara tá, ele vai te ajudar. Ela falou pra mim. Eu falei assim, você pode passar o número de telefone meu pra ele entrar em contato comigo? Aí ela passou. Aí depois eu liguei pra ele. Aí ele me mandou mensagem, eu liguei pra ele, eu contei pra ele. Aí ele falou, cara,
eu não conheço ela. Aí nessa ele falou, eu conheço alguém que consegue chegar nela. Aí passou lá pra turma lá, aí foram no endereço, né, no último endereço lá, que sabiam que ela poderia estar, não estava, tinha trocado de endereço. Ela estava morando até em um condomínio. É até difícil, né, você chegar lá no condomínio, você tem que pedir autorização para entrar, você tem que ligar até na residência, então até isso favorecia ele, entendeu? E aí quando viram que ele estava num condomínio, falaram, opa, se bater aí e falar que a polícia que está aqui não vão deixar entrar, né? Então vamos pegar ele na rua. E aí fizeram o levantamento lá, viram que ele estava na rua, fizeram todo um trabalho lá, todo um cerco lá e conseguiram pegar ele. No momento da abordagem, ele apresentou um documento falso. Uma carteira de habilitação, estava com a data de nascimento do irmão mais novo, o nome do irmão mais velho. Lá em cima lá é SSP, né, o estado, tava PS. A única coisa do documento ali dele que era verdadeiro era o nome do pai e da mãe e a foto dele. O resto era tudo falso. Mas o papel, tudo, era tudo certinho. Não sei como que ele arrumou aquele documento. Mas a polícia até então não tinha percebido isso. Tanto que até ele já tinha passado até por, acho que se eu não me engano, 3 brites ele falou que ele passou, e até pela Polícia Federal ele passou, e os caras não conseguiu pegar ele. E ele falou até que andava tranquilo de carro, porque já tinham parado ele e ele passava, então não tinha problema. Então o Leandro, né, que é o filho da vítima, ele fez contato com o guarda municipal através do Facebook, né? Ele começou a fazer algumas buscas ali na cidade de Fazenda Rio Grande e localizou esse guarda municipal. Eu lembro que em uma conversa com o Leandro, ele ficou receoso porque ele não sabia se esse guarda tinha algum parentesco com a esposa, então, do Cícero, né? Mas ele conseguiu fazer mais alguns levantamentos ali e verificou que não, né? Era só coincidência ali que a esposa do Cícero estava ali no ciclo de amizade ali do guarda municipal, tendo em vista que esse guarda municipal é uma pessoa pública do nosso município, né? Diante disso, ele pegou o WhatsApp da guarda e fez a denúncia. Então ele contou toda aquela história dele, que ele está atrás já da pessoa aí, do assassino do seu pai, né? E gostaria que a Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande ajudasse ele nessa questão. Esse foi o motivo. Relatou também que fazia 12 anos que ele estava atrás desse indivíduo, né? Isso que foi que nos motivou aí a procurar esse rapaz o mais rápido possível. Mas nós temos ali, então, uma divisão de inteligência, né? Um guarda municipal é responsável por essa divisão, e através das denúncias do Cícero, em conjunto ali com a Polícia Civil de Registro, que repassou também para nós algumas informações, junto com a Polícia Civil aqui de Fazenda Rio Grande, esse guarda municipal conseguiu triangular algumas informações, foi buscar, foi a campo, monitorou e conseguiu identificar ali a residência onde o Cícero estava parando, né? A gente recebeu uma informação, então, que o Cícero estava na residência, provavelmente ele veio do trabalho para almoçar e iria retornar. Então, através dessa informação, a gente posicionou todas as nossas equipes ali naquela região, né? Naquela situação, ele poderia tanto sair do seu condomínio ali, pegar uma rua para o seu lado direito, tanto para o lado esquerdo. Então, a gente deixou nossas equipes tanto ali para uma rua para o lado direito e uma para o lado esquerdo. Onde ele virasse, ele seria abordado, né? Então, essa foi a dinâmica. Ele saiu com o carro, a gente efetuou a abordagem, aí começamos a trabalhar a questão ali dos nomes e habilitação e documentação. Então, a gente nas abordagens, a gente pede sempre para o cidadão ele ficar de costas, né, para dificultar que ele fique olhando para os policiais, né. E com o Cícero foi diferente, a gente não precisou nem solicitar isso para ele. Ele de imediato, ele já ficava todo momento de costas ali para as equipes, né, sempre olhando para o chão. A gente pedia para ele olhar para a gente comparar a foto da CNH com ele, né? É bem difícil essa questão. A gente percebeu que alguma coisa de errado estava acontecendo, né? Ele estava usando o nome do irmão, né? O nome do irmão ali, eu anotei aqui, é Elisvaldo, né? Só muda o primeiro nome, que o segundo nome são iguais os dois. Mas então ele estava usando o nome do irmão, né? Apresentou para nós uma habilitação falsa, né? Documentação falsa.
Também ali na habilitação a gente viu ali um erro bem grosseiro ali no campo onde você tem a sigla do Estado, né? O Estado ali de São Paulo estava invertido, né? Então a sigla ali estava PS, né? A gente sabe que não existe, né, uma sigla dessa maneira, né? Então aí começou a levantar essas suspeitas, né? Assim, então ali na hora da abordagem ainda, a gente perguntou para ele a data de nascimento, ele informou a data de nascimento do mandado de prisão, do próprio Cícero, e não a que estava na documentação falsa. Então esse foi mais um detalhe que chamou a atenção, né? Então ele sabia todos os dados do irmão, ele só estava se confundindo com a data de nascimento. Em vez de falar a data de nascimento dele, do irmão, ele falava dele, né? Então era que batia com mandado de prisão. O que aconteceu? Ainda na delegacia, né, todo momento ele negava que ele não era o Cícero, que ele era o Erisvaldo, né? Porém, a gente já tinha certeza que, diante de todas as situações, ele era o Cícero sim, né? Mas a gente precisa ali uma documentação oficial. Então a gente confrontou as digitais e ali a gente, né, conseguiu confirmar que realmente ele era o Cícero e ele acabou confirmando, né? É isso mesmo. Ele falou, não, realmente sou eu, senhor, e eu já estou aqui há tantos tempos, né? Já estava fazendo Rio Grande, já fazia quase 10 anos, né? Então ele tinha até, inclusive, empresa, né? Já tinha uma empresa aqui no nome da esposa, né? Ele estava bem alocado aqui no nosso município. A denúncia do Leandro chegou para nós no dia 14. Eu passei do 14 de março. Né? Eu passei para o agente de inteligência a informação no dia 14 à tarde. No dia 16, na hora do almoço, o Cícero foi preso. Então, assim, basicamente em um dia e meio, a gente conseguiu levantar todas as informações e efetuar a prisão do Cícero. Graças a Deus ele tá lá, preso. Em 2019 caiu de 6 metros de altura, sobreviveu. Graças a Deus anda, vai conseguir responder tudo isso. A prisão dele é como se fosse 10%. Manter ele preso já é mais complicado, entendeu? Ainda mais ele que está com 3 advogados. Entendeu? Então como que você vai... Hoje, infelizmente, é assim. Se você colocar um bom advogado, achou uma brecha ali, você sai. E se ele for solto? O que aconteceu nesses 12 anos? Você entendeu? Ele poderia ser solto com 1 semana. Graças a Deus não foi. O juiz revogou. Agora ele tem um HC em votação. Pode ser que ele seja solto, mas o primeiro parecer foi negado. Então eu acho difícil ele sair antes do júri. Mas eu só acredito mesmo assim que ele vai ficar preso. Eu acho que só vou conseguir ter esse sentimento mesmo de... Cara, olha o que eu fiz. Missão cumprida. Quando ele pagar o que ele fez. Foi julgado. Infelizmente, esse caso, a polícia não faz um bom trabalho. O que deixa o filho da vítima, o Leandro, um tanto quanto desapontado. Esse rapaz nunca parou de procurar o assassino do pai, o Cícero. Ele, inclusive, foi procurar um trabalho no fórum, foi estagiar lá, para que ele pudesse ter acesso ao processo e entender todos os trâmites da justiça. Como ele via que o caso que envolvia o assassino do pai não andava, ele começou a buscar ali os seus próprios meios para encontrar o Cícero. E foi exatamente isso que ele fez. E aí temos aí um grande twist nessa história, porque ele acha o Cícero e mostra que o trabalho de investigação policial, infelizmente nesse caso, não foi bem feito. Nós temos muitas histórias de sucesso, mas aqui não foi isso que aconteceu. Quem descobre e quem acha o assassino do Hélder foi o seu filho, o Leandro. Esse ato de coragem do Leandro está muito ligado a uma busca pela justiça. Quando a gente entende que a justiça não está sendo feita, de alguma forma, nós vamos transformar, né, toda a nossa raiva, o nosso desapontamento em coragem. Diferentemente do que muitas pessoas fazem, o Leandro não foi buscar vingança, ele foi buscar justiça. E ele foi colher informação, provas, para encontrar o assassino do pai. A motivação desse crime, infelizmente, é passional, é ciúmes. O ciúmes levou com que
dois rapazes perdessem o seu pai. Depois das investigações de Leandro, a polícia captura Cícero. Ele se encontra preso. Ele aguarda, encarcerado, a data para o seu julgamento. Meu pai, ele era um cara assim que ele não arrumava confusão com ninguém, não arrumava briga com ninguém, não fazia mal pra ninguém. Ele só queria se divertir. Ele queria, quando a gente saía pra jogar bola, ele era aquele cara que ficava na turma ali aprontando com todo mundo, amarrava a chuteira de um, fazia churrasco depois de confraternização, ele tacava pimenta e saía servindo a turma. Antes dele colocar pimenta, ele escondia tudo, água, tudo. Ele entrava na van com a carne só pimenta, sabia que na van não tinha água, entregava lá, todo mundo comia e saía correndo, porque ele tacava a pimenta mais ardida que tivesse onde ele estava, ele jogava mesmo. E aí ele queria ficar fazendo isso, brincar com todo mundo gostava muito dele, sabe, porque ele alegrava onde ele chegava. Ele como pai, pra mim, assim, ele foi um pai excelente, assim, sabe, ele me ensinou que você não precisa fazer mal para uma pessoa que você ama. Você não precisa bater no seu filho para educar ele. Você não precisa pegar seu filho, jogar ele no chão, espancar ele para falar para ele que o que ele fez é errado. Se você chegar a ele, sentar ele, conversar com ele, ele vai te entender. Você não precisa bater nele. Então ele nunca foi de brigar, nunca foi de bater na gente. Ele sempre educou a gente assim no diálogo. E você olhar para ele, você sabia que você tinha magoado ele, sabe? Ele era assim. Ele era um cara que ele era muito brincalhão, muito alegre. Só que se você fizesse alguma coisa que magoasse ele, você olhava pra ele e você sabia que você tinha magoado ele. Então só de você olhar e saber que você tinha magoado ele, você já sabia que você tinha feito alguma coisa errada. Então você já sabia que você tinha que se redimir. Então você tinha que chegar pra ele, conversar com ele e saber, falar a verdade, né? Porque às vezes ele ficava sabendo de... Um exemplo, eu jogava bola, todo mundo quando é novo joga bola. E lá, pra onde você olha, tem campo. E eu jogava bola com uma turma lá e, lógico, né, que tem uma molecadinha que mexe com coisa errada, essas coisas. Só que não é porque ele mexe com coisa errada que eu também mexo, entendeu? Você anda com o cara ali, mas você anda com o cara ali na hora ali que você tá jogando bola com ele. E ele ficava triste de saber que eu tava jogando bola com esse tipo de cara, ele achava que eu tava fazendo amizade. Então isso daí magoava ele. Ele sempre falou pra mim, olha, o dia que você for preso, o dia que você fizer alguma coisa que envolva a delegacia, você esquece eu. Eu não vou passar a mão na sua cabeça, eu não vou te apoiar, não vou fazer nada. Você esquece que eu não vou atrás. Então, até isso pesou assim pra mim, sabe? De querer fazer o certo, sabe? Porque era uma coisa que ele não ia querer que fosse feita a coisa errada, assim, sabe? No dia da morte, eu peguei uma foto que eu tinha eu, meu irmão e ele. E no dia da morte eu coloquei na cabeça que eu tinha que levar aquela foto pra ele. E eu tava atrasado para jogar bola, e era longe. E eu ia de bicicleta. E naquele dia eu coloquei na cabeça que eu tinha que levar aquela foto pra ele. E aí eu coloquei a foto em cima do micro-ondas e peguei, me arrumei e olhei o horário, eu tava atrasado, peguei e fui embora. Quando eu cheguei na esquina, eu lembrei que eu tinha esquecido a foto. Aí eu falei assim, cara, se eu voltar, eu vou chegar atrasado. Então eu não vou voltar. Eu tenho a vida inteira para entregar foto para ele. Então por que eu vou voltar no desespero para pegar foto? E aí eu peguei, cheguei lá no serviço, ele já tinha virado as costas para retornar para o serviço. Ele trabalhava numa pizzaria, ele era garçom lá. E essa pizzaria, a chefe dele era carregada do cartório lá, do primeiro criminal. E cheguei lá e tava de costa pra mim, já pra entrar, porque eu já tava atrasado. E aí ele pegou, olhou pra trás, me viu, aí retornou, aí me deu dinheiro, né, pra me jogar bola. Aí falou, ó, se não tiver jogo, você volta aqui que eu quero conversar com você. E aí, beleza. Eu tava querendo levar aquela foto pra ele, não levei, porque eu achava que eu ia ter a vida inteira pra entregar aquela foto pra ele.
E aí ele falou pra mim, ó, se não tiver jogo, você volta aqui que eu quero conversar com você. E aí foi isso. Eu nunca pude entregar a foto pra ele e nunca consegui saber o que ele queria falar comigo assim pela última vez, entendeu? Essa é a foto que eu queria dar pra ele no dia. E esse aqui era o terço que estava no bolso dele, estava até com sangue do dia do homicídio. Quando eu tenho uma dificuldade que eu preciso de proteção, eu acredito que é uma forma que eu consigo me prender no meu pai. Meu pai, eu acredito que ele é a minha proteção. E aí é quando eu tenho uma dificuldade, eu coloco esse terço no bolso, vou embora e dá tudo certo.